Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês uma mulher um tanto quanto especial, chamada Tina Hash. Foi uma figura central em uma série de incidentes que veio a ser chamado de Casos Poltergeist de Columbus. Sou César do canal Lena Mundi e meus amigos, supostos eventos de telecinésia em uma casa em Columbus, Ohio, atraíram um interesse significativo das mídias sociais, céticos e desmentidos, que apontaram que muitas das evidências proclamadas eram anedóticas e escassas, e declararam que o caso era uma farsa. Paul Kurtz escreve que Tina Hash era uma adolescente perturbada que fingia fenômenos poltergeist porque ansiava por atenção. Mas antes de conhecermos o caso dessa mulher, gostaria de pedir a todos que vejam o vídeo inteiro e no final deixem um comentário para a gente que nos ajuda muito, e também ao YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E vejam também mais alguns outros vídeos, pois abordamos diversos temas interessantes no quesito sobrenatural e mistérios. Então, meus caros, vamos conhecer essa mulher, a Tina Hash, indo agora direto aos fatos. Quando objetos começaram a voar em torno da casa de Tina Hash, de 14 anos, ela se tornou uma celebridade espontânea. Então as coisas tomaram um rumo sinistro. Em 1984, Joan Rash estava preocupado com sua filha de 14 anos, Tina. A adolescente estava profundamente perturbada, mas seus problemas pareciam ter começado a se manifestar como objetos voadores, como telefones que voavam pela casa em Ohio. Retratos da família emoldurado balançavam e caíam da parede. Objetos de enfeite de classe média das famílias haviam se transformado em objetos potencialmente letais. Joan, sem saber o que faria com ela e o que havia de errado com Tina, não procurou os métodos tradicionais de ajuda. Em vez disso, ela ligou para o repórter Mike Harden, do Columbus. Já haviam trabalhado com o repórter antes. Harden havia escrito um perfil sobre ela e seu marido John anos antes. O casal era bem conhecido na comunidade. Eles criaram e adotaram centenas de crianças. E Tina foi uma das últimas novidades em sua casa. Não há dúvida que os Rashes estavam familiarizados com contornos em constante mutação da adolescência. Aquela infiável mudança de forma de necessidade e rebelião. Mas havia algo sobre Tina. O jeito que sua própria presença parecia convocar a fúria de objetos inanimados, e isso assustou os Rashes. Quando o abajur da sala caiu no chão, Juan o pegou e se viu fazendo isso repetidamente. Na quarta vez que a lamparina caiu no chão, Juan a deixou no chão, e assustada e frustrada, ligou para Harden. Quando falou para a primeira vez com Juan, Harden estava cético. No entanto, acreditando nas boas intenções dela e na honestidade do meio oeste, ele decidiu ir até a casa para investigar. Ele trouxe um fotógrafo do Columbus Dispatch, Fred Schumann, onde ele se sentaram com Tina na sala de estar dos Rash e esperaram por horas na esperança de serem atacados por objetos domésticos familiares. Finalmente, os jornalistas viram o que estavam esperando. Enquanto Tina estava sentada em uma cadeira estofada, o telefone ao lado dela levantou-se da mesa e o fone voou em sua direção. Embora Shannon estivesse olhando para longe, ele tinha sua câmera apontada para Tina. Ele fechou 36 negativos, um dos quais capturou a surpresa no rosto de Tina, sua boca aberta enquanto o telefone voava por seu corpo. A fotografia parecia confirmar que Harden e os Rash suspeitaram. Tina era assombrada por um poltergeist.
Poltergeist, do alemão, que significa fantasma barulhento. São quase tão antigos quanto a palavra escrita. Relatos desses fantasmas incômodos batendo nas paredes e derrubando móveis parecem remontar ao início do século. Poltergeist, no entanto, não foi identificado até 1838, antes de seu apelido alemão de som tanto sinistro. Eles eram conhecidos como muitas coisas: bruxaria, possessão e simples assombrações antigas. É difícil dizer que exatamente foi em 1838 que os poltergeists exigiram ser nomeados. Talvez eles se sentissem desconfortáveis com a associação com meros fantasmas, ou talvez fosse o interesse renovado do vitoriano pelo espiritualismo e psicocinese. Mas após nomeação, o barulho fantasma apareceu em quase todos os lugares. Em 1877, no vilarejo da Coropaca de Derrygunehall, na Irlanda, uma jovem de 20 anos chamada Meg foi o centro de uma perturbação em torno de sua casa. Batidas foram ouvidas nas paredes e, de acordo com o escritor, pedras começaram a cair e velas botavam rapidamente atiradas para fora da casa. Um ano depois, a milhares de quilômetros de distância na Nova Escócia, Esther Cox, de 18 anos, aterrorizou sua família. O fantasma de Cox deu um tapa no rosto dela e incendiou casas. O comportamento de seu poltergeist piorou quando um médico prescreveu sedativos, queimando ainda mais a casa. E há centenas de outros relatos ao longo do século XIX, de jovens mulheres e meninas atormentadas e torturadas por esses fantasmas que pareciam não ter outro propósito além da irritação. No entanto, o poltergeist se recusou a ser considerado uma relíquia vitoriana. No final de 1960, Anne Maria Scambell, de 19 anos, conseguiu um emprego como secretária em um escritório de advocacia em Rosenheim, na Alemanha. A jovem despretensiosa trouxe ao caos ao escritório de advocacia. As luzes suspensas balançaram e explodiam. Os móveis se movem e o fluido vazou da copiadora. Os advogados podem ter atribuído o vazamento do fluido da copiadora e a explosão das lâmpadas a um escritório mal cuidado. Mas, em vez disso, estavam convencidos de que Scambell era assombrada por um poltergeist. Eles chamaram um especialista, um parapsicólogo chamado Hans Bender, que filmou os distúrbios. Após a extensa investigação sobre os fantasmas, Bender determinou que o poltergeist de Scambell era simplesmente a manifestação psicocinética de sua profunda e triste tristeza. Que pensamento, surpreendentemente, que a depressão de uma jovem pode ser poderosa o suficiente para mover os móveis. O poltergeist, ao que parece, é um pouco viajante no tempo, e o fantasma claramente tem preferências, pequenas cidades e quartos onde existem objetos ansiosos para serem derrubados e destruídos. Mais importante ainda, os poltergeists preferem mulheres jovens. Em quase todos os casos de poltergeists relatados, o fantasma problemático parece ter se aproximado de uma mulher, e particularmente vulneráveis são aquelas à beira da idade adulta reconhecível. Na verdade, se os casos poltergeists das comunidades atordoadas e assustadas da Irlanda do século XIX ao Ohio dos anos de 1980 revelaram alguma coisa, foi que a fonte dos distúrbios eram todas mulheres jovens. As assombrações sempre foram domínio das mulheres. Essa ideia de que o corpo feminino era o veículo preferido para a habitação fantasmagórica provavelmente se originou de uma crença medieval que o diabo poderia penetrar mais facilmente nos corpos macios das mulheres e fixar residência. Foi um conceito que perdurou através do tempo. Na Nova Inglaterra, o pregador e promotor das bruxas puritano Cotton Mather costumava bater regularmente em sua filha, acreditando que uma mão justa poderia tirar os pecados do seu corpo iníquo por natureza. Mather recomendou as práticas a seus colegas colonos e, devido aos problemas com bruxas, eles estavam ansiosos para adotá-la. Embora a ideologia religiosa sustentasse
a crença de que as criaturas fantasmagóricas são atraídas pelos corpos flexíveis das mulheres, a medicina buscou razões lógicas para o fenômeno. Os anais da literatura médica dos primeiros tempos modernos são repletos de tentativas de encontrar explicações científicas para explicar por que os demônios e fantasmas destacam-se nas mulheres. No entanto, os possuídos encontraram poucos alívios nos homens racionais da ciência. O inquérito médico durante aquele tempo ecoou de uma forma esmagadora as conclusões sexistas tiradas pelos homens de Deus. A história de Tina Rash não terminou com o adeus do seu poltergeist. 2 anos depois que seu poltergeist se recusou a se apresentar para a mídia, Tina, de 16 anos, foi expulsa da casa de Rash. Os Rashes, que muitos alegavam ser abusivos, estavam cansados do comportamento adolescente de Tina. O Juan reconheceria mais tarde que a profundamente perturbada Tina nunca havia recebido aconselhamento e estava tentando entrar em contato com sua mãe biológica. Em 1990, Tina era casada e tinha uma filha recém-nascida. Sentindo-se perdida e presa por um casamento abusivo, ela contatou a única pessoa que realmente acreditou nela, William Ball. Mais tarde naquele ano, Tina e sua filha Amber se mudaram para a casa de Rawls em Carrollton, na Geórgia, onde ele era professor de psicologia na Universidade da West Georgia, em seu centro de pesquisa lá. Ele começou a trabalhar com ela novamente, observando e documentando suas habilidades impressionantes. Com Rawls, a vida de Tina parecia encontrar um pouco de normalidade. Apesar da conversa constante sobre seus poderes psicokinéticos, Rawls a descreveu como mais feliz, aprendendo habilidades parentais e tendo aulas de informática e enfermagem. Ela começou a namorar David Herring, um motorista de caminhão. Como Tina era divorciado e tinha um filho pequeno. Segundo todos os relatos, o casal estava feliz. Em abril de 1992, a filha de Tina, Amber, foi encontrada morta, espancada até a morte. Ela e Herring foram presos dias após a morte de Amber. O jornal de Atlanta apelidou de Mãe Telecinética e sua prisão foi como seu poltergeist. Se transformou num circo da mídia. A Associação Acid Press noticiou seu passado, lembrando a todos, desde que ela mentiu sobre o poltergeist, ela havia se casado e divorciado 2 vezes. Eles chamaram a morte de brutal e os residentes da pequena cidade da Geórgia aceitaram doações para pagar o funeral de Amber. A cidade inteira foi ao funeral da menina. A mídia circulando a cidade com raiva para o condado de Floyd foi o próximo. O advogado Rich estava convencido de que mesmo no Floyd ela não poderia vencer. Não poderíamos ter vencido isso, disse seu advogado enquanto segurava as fotos do corpo espancado da criança. Em 1994, ela entrou com um argumento de Alford e foi condenada à prisão perpétua, mais 20 anos de prisão na prisão estadual de Pulaski. Então ela teve 2 prisões decretadas, uma perpétua e outra em outra prisão de 20 anos. Jovens, você já conheceu o caso de Tina Rash? É um caso bem intrigante de poderes paranormais em mulheres na puberdade, onde manifestam atividades sobrenaturais. O que vocês acham? Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Se não conhece nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva para não perder nossas atualizações, que saem sempre terça, sexta, sábado e domingo. Já deixe o sino ativado se gostou da nossa postagem. Já deixe também um like e um comentário para a gente saber se estamos agradando a vocês. E siga a gente nas nossas redes sociais e no nosso grupo do Facebook chamado Casos de Assombração 2, onde os membros relatam seus casos sobrenaturais. Vou deixar os links na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.